Bom dia, boa tarde, boa noite, minha irmã, meu irmão. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, o capítulo 6, versículos de 36 a 38. Essa é apenas uma pequena reflexão para nos ajudar nesse tempo quaresmal. Estamos na segunda-feira da segunda semana da Quaresma. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoado. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Então estamos meditando o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. E esse Evangelho faz parte do chamado Sermão da Planície, diferente de Mateus, no qual estamos estudando nesse ano aos domingos. O Evangelho de São Lucas, São Mateus apresenta o Sermão do Monte e São Lucas apresenta o Sermão da Planície. Lucas apresenta Jesus ensinando em um lugar plano, no meio do povo. Isso já é um detalhe histórico muito importante. Jesus não ensinava distante, ele ensinava ali, perto do povo, no chão da vida real. Nesse momento histórico, estamos na região da Galileia, dominada pelo Império Romano, cheia de tensões sociais, impostos abusivos, desigualdade. O povo vivia sob uma pressão econômica e religiosa. E nesse contexto, Jesus diz algo revolucionário. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Na cultura judaica do primeiro século, a lei era central. Os fariseus enfatizavam o cumprimento rigoroso das normas religiosas. Julgar o comportamento do outro era comum. Mas Jesus vem e muda o sentido, Ele muda o eixo. Ele não começa com regra, ele começa com o coração do Pai. E aqui a gente pode ver algo muito forte. No Antigo Testamento, Deus era chamado de rico em misericórdia. Jesus está dizendo: vocês devem refletir o caráter do próprio Deus. Vocês devem ser o reflexo do caráter do próprio Deus. Não julgueis. Historicamente, julgar não era só dar opinião, como a gente vê hoje, As pessoas estão julgando, Ela está dando a opinião dela, Ela não está vendo o que está acontecendo, ela simplesmente está julgando. Naquela época envolvia excluir pessoas da convivência religiosa e social. Quem era rotulado como um pecador podia perder a dignidade e até o espaço dentro da comunidade. Quando Jesus diz: não julgueis, não condeneis, perdoai, ele está desfazendo, ele está desmontando um sistema de exclusão que acontecia na época. E isso era um absurdo, isso era escandaloso naquele momento, porque a religião da época funcionava muito baseada em separar os puros dos impuros.
E Jesus vem e faz ao contrário. O que ele faz? Ele aproxima. E aí então vem uma boa medida, né? O que é uma boa medida? Jesus usa essa imagem para aproximar o que era o comércio da época. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Nos mercados antigos, o trigo era medido em recipientes. Comerciantes, não muito honestos, entregavam menos do que o combinado. Já na medida calcada e sacudida, significava encher até não caber mais. Jesus está dizendo: no modo que você trata os outros, será a medida que vai voltar para você. Assim como você medir as pessoas, você também será medido. Não é ameaça. É o princípio espiritual e humano. Quem vive criticando, colhe isolamento. Quem vive perdoando, constrói relações. Quem vive generosamente, cria ambientes de graça. Vivemos numa cultura de cancelamento hoje, né? Esse tempo que a gente vive hoje é uma cultura de cancelamento. Redes sociais cheias de julgamento, opiniões rápidas sem tentar entender o contexto e condenações instantâneas. Quantas vezes nós vemos isso nas redes sociais? Condenações instantâneas. É muito fácil apontar o erro do outro. O difícil é praticar a misericórdia. Como dizia a canção, é bem mais fácil guardar rancor. É bem mais fácil que dizer que perdoou. Dá mais ibope, chama atenção, mas faz mal pro coração. Mas Jesus pede algo pequeno. Ele pede algo divino. Sejam misericordiosos como o Pai. Ou seja, não é só ser bonzinho, é refletir, é ser o reflexo de Deus no mundo. Lucas escreve para a comunidade que estava aprendendo a viver a fé no meio de conflitos internos. Esses ensinamentos eram para preservar a unidade. Hoje também é assim. Se queremos famílias mais saudáveis, comunidades mais fortes, igrejas mais vivas, precisamos mudar a medida. Menos julgamento, mais perdão, menos condenação, mais compaixão. Porque no fim, a medida que usamos é a medida que volta para nós. Que Deus nos ensine a viver uma fé com o coração grande. Que assim seja. Amém. Não esqueça de compartilhar essa palavra, esse vídeo, porque a mudança começa em você. E vamos mudar o mundo um coração por vez. Fiquem com Deus, Deus abençoe e uma excelente quaresma.